Olá, meu nome é Cleuto Amaral, professor de Geografia. E o nosso estudo de hoje é voltado para os alunos do 9º ano do ensino fundamental. E o nosso assunto é tensões e conflitos na Europa, na Ásia e na Oceania. Com isso, quero que você acompanhe comigo esse assunto que é bastante interessante, embora precise um pouco de aprofundamento dele. Vamos lá então? O que seria então essas tensões e conflitos? Quando a gente imagina o caso dos árabes ali entre palestinos e até mesmo israelenses, qualquer motivo que cause uma tensão, cause ali uma ameaça de tentar invadir ou até mesmo tentar retaliar a ação de algum grupo que convive ali defendendo seus direitos, isso causa uma tensão no ambiente. E que essa tensão pode ficar só nisso mesmo ou pode virar um conflito. Quando a gente imagina que isso gerou um conflito, que tem uma retaliação dos israelenses que bombardeiam determinadas localidades que eles dizem que traz um certo risco para o Estado de Israel, isso pode levar a uma tensão maior, porque nós estamos falando de uma tensão regional. Pode levar para uma tensão dos países do mundo inteiro, com aquele seguinte medo: será que isso poderá levar a uma guerra mundial? Então, uma coisa pode levar a outra. Basta lembrar que isso também acontece na nossa própria casa. Às vezes estamos ali no que a gente brincando pode dizer, naquela arengazinha, que pode até levar um conflito. Algumas vezes a gente vê algumas famílias que, em função dessas tensões, chega ao conflito de fato, e alguém sai ferido, até mesmo a óbito, em função dessas tensões geradas. Aí entra falar mal disso e daquilo. Então, isso é uma tensão que pode gerar um conflito sério, da maneira como eu expliquei para vocês. E aí nós temos os exemplos de que motivos levam às tensões e conflitos no mundo. Um deles é reivindicações nacionalistas, né? Outro, contestação de fronteiras, quer dizer, que está acontecendo inclusive agora entre a Argentina e Chile, que estão contestando ilhas que assinaram acordos no passado e que, segundo a Argentina, o Chile não está acatando um acordo que foi assinado com o Papa no passado. Então isso é uma contestação de fronteira. Instabilidade política: todo país que não há uma segurança no futuro, porque o lado político, econômico não está tendo um acerto, a economia está em baixa, os atores políticos não se entendem, então você tem aí uma instabilidade política. Às vezes pode ocorrer um conflito interno, ou às vezes pode até inclusive ter uma derrubada por uma junta militar que pode até mesmo assumir o governo de um país. As disputas de área de influência, isso tem acontecido muito no Mar do Sul da China, que a China tem buscado tentar ter influência nessa região, mas ao mesmo tempo Estados Unidos, a Austrália, a Índia e outros países têm tentado também permanecer no lugar para impedir que militarmente a China não possa oprimir todas aquelas ilhas que ficam ali nas proximidades da sua zona marítima, zona econômica marítima da China. Então tudo isso faz parte de disputa de área de influência. A outra coisa também é da área de religião. Muitas das vezes a gente tem visto que a religião no mundo inteiro ela é um motivo de tensões, seja qual for a religião, por haver divergência daquilo que defende, das doutrinas, e, portanto, às vezes pode, inclusive, induzir uma guerra também. As diferenças socioeconômicas. Muitas vezes, um país rico próximo de um país pobre ou miserável, ele pode trazer sérias situações que podem levar aquele país também a vir, de fato, por meio de guerra, em função dessas diferenças socioeconômicas. As ações terroristas, em muitos casos a gente tem assistido pela televisão que muitas pessoas têm migrado para outros, fugido, né, têm se tornado refugiados em função de ações terroristas. E arsenais bélicos também é motivo de tensões e conflitos, porque você está constantemente mostrando a sua musculatura
militar, e isso coloca muitos países que são vizinhos sempre em alerta. Isso também acontece na América Latina, quando um país começa a se militarizar demais, ocorre, portanto, uma corrida armamentista. Nos últimos anos, isso tem acontecido muito aqui na América do Sul. E aí nós vamos começar com um conflito na Ásia. É o caso de Israel, que havia começado a falar sobre isso. Então, sempre você ouve falar sobre Israel que ataca a faixa de Gaza, onde ele diz que há a movimentação de terroristas e vice-versa. E vice-versa, muitas vezes até balões infláveis, incendiários são lançados contra o Estado de Israel, que muitas das vezes atinge ali a parte agrícola e compromete, de certo modo, a agricultura. Mas isso é uma briga que acontece há muito tempo, desde que o Estado de Israel se tornou um Estado independente. E aí nós temos o caso do Golfo Pérsico, que é uma região que é chamado um barril de pólvora. Mas por que ali é chamado um barril de pólvora que causa tensões e conflitos? Olha só a resposta para isso. Uma das mais estratégicas regiões do globo, a área concentra os maiores campos petrolíferos do mundo. Os países que o margeiam têm, olha o detalhe, hein? 35% da produção mundial de petróleo e cerca de 70% das reservas de petróleo no mundo. E aí temos o Estreito de Hormuz, onde está o número 1 no mapa que você está vendo na sua tela. Então esse estreito aí, muitas das vezes o Irã, quando se sente ameaçado pelas superpotências, algumas vezes já tem ameaçado, inclusive, fechar esse estreito onde passa boa parte do petróleo que é exportado para o mundo inteiro. Você já pensou fazer aí uma intervenção militar numa região dessa? Causa um problema sério, mas algumas vezes o Irã já fez ameaça desse tipo. E aí temos o caso dos palestinos israelenses, que eu gostaria de citar algumas situações importantes aí. E aí nós temos que Yitzhak Rabin foi o primeiro ministro de Israel morto por um judeu ortodoxo. Depois, em 2001, teve a segunda intifada. Intifada é esses conflitos que nós vemos lá, que a maioria das vezes são jovens que partem para cima dos militares israelenses e geralmente tem baixas também nesse tipo de confronto. E aí uma ênfase para o Hamas e o Hezbollah, que são dois grupos islâmicos que lutam em defesa de um Estado palestino. Temos também a questão do Iraque, né? O Iraque, ele sofreu uma intervenção militar americana, principalmente porque ele primeiramente invadiu o Kuwait e que isso levou a uma invasão desse território pelos americanos. E aí você vai perceber que em 1990 o Iraque invadiu o Kuwait e o anexou. Em 1991 a coalizão de países invadiu o Iraque, terminando com a sua derrota. Em 2003 os Estados Unidos invadiu o Iraque e derrubou Saddam Hussein, depois sendo levado à forca. E forças ocupantes, rebeldes, mais a resistência iraquiana, até os dias atuais ainda tentam repelir os estrangeiros que ainda estão dentro do Iraque. Ainda tratando sobre a Ásia, é bom lembrar que o Irã se envolveu com a guerra com o Iraque, depois que o Iraque fez uma invasão no Irã, e aí temos uma figura importante do Ayatollah Khomeini, que é uma espécie de líder supremo do Irã, mas que já faleceu, mas que ele foi um dos fundadores do Estado Islâmico do Irã. E aí temos também o caso do povo curdo, que vive sempre em busca de criar o seu Estado independente. Veja no mapa de vermelho, que é onde vive o povo curdo, que por um lado são escorraçados pela Turquia, por outro pelo Irã, também pela Síria. Então veja que em todos esses territórios eles estão presentes. Temos aí o Afeganistão, que também sofreu uma invasão dos soviéticos em 1979, que não conseguiram vencer os grupos rebeldes que foram financiados pelos Estados Unidos. E depois é bom lembrar que agora recentemente os Estados Unidos, que também estavam dentro do Afeganistão num período de 20 anos, saíram de lá e também não conseguiram pôr fim ao Talibã, que retomou ao poder. Temos o caso também da Índia e do Paquistão, que até os dias atuais ainda disputam a Caxemira, que é uma área inclusive que a China também pressiona por outro lado, de acordo com o que você está vendo no mapa aí. Então veja que em todo lugar da Ásia, você percebe aí condições de
tensões e conflitos. A Rússia também tem a famosa Chechênia, que por muito tempo deu muita dor de cabeça para a Rússia, com muitos atentados terroristas, mas que na atualidade está, por enquanto, uma situação sob controle do governo Vladimir Putin. Também na Europa, se você pensa que não tem conflito, olha só, o conflito basco, né? O conflito basco é uma região que compreende ali a Espanha e a França e que um povo ali busca a sua independência. Inclusive teve a Pátria Basca e Liberdade que defendia por meio até de atos terroristas também essa liberdade. Na atualidade nós temos por enquanto uma trégua desse grupo. Na Irlanda do Norte também temos o caso de grupos protestantes e grupos católicos que também por muitas décadas tiveram brigas entre esses dois grupos. O conflito na Irlanda do Norte, por seu lado, teve o IRA, Exército Republicano Irlandês. Realmente foi um período que foi muito sangrento entre católicos e protestantes. Também na Iugoslávia a gente assinala que por muito tempo a Iugoslávia foi palco de muitas guerras em função da divisão desse território, que deu margem a vários deles, inclusive Kosovo, que é esse que está de cinza, que hoje está sob tutela da ONU. E aí nós temos os separatistas da Sérvia, o caso em específico, Kosovo, que está sob a tutela, como disse há pouco, da ONU. E aí, falando da Oceania, nós temos toda essa região aí, que inclui a Micronésia, Melanésia, Polinésia, a Austrália e a Nova Zelândia. Quando fala de conflito nessa região, nós devemos levar em consideração que isso tem a ver com o subdesenvolvimento dessas ilhas, elas têm um forte elo com a terra, isso é um motivo de disputa, os recursos minerais são escassos aí, e também a liberalização econômica para países ricos que também colocam os povos originários à margem do direito da sua própria terra. E aí vamos para o nosso exercitando, presta bem atenção à questão. No debate de tensões e conflitos históricos podemos listar na Europa o ETA, que integra o movimento separatista da Espanha, que luta pela independência da região. Qual região? Letra A, da Catalunha, letra B, Navarra, letra C, do País Basco ou da Galícia. Se você fez a sua opção pela letra C, está certo, do País Basco. Com isso a gente encerra a nossa aula de hoje. Se você quiser acessá-la ou qualquer outro componente curricular, basta acessar a plataforma Edu que está aqui embaixo e qualquer outro componente curricular também. Com isso, me despeço, um abraço e até a próxima.